Olá, você ligado no Festival Filme Impossível, estou aqui de volta, dessa vez para falar com o professor de História e Sociologia do Colégio Parter, Nelson Veloso. O Nelson Veloso ele tem uma iniciativa que já tem uma certa idade, começou em 2004, ele vai falar um pouco mais sobre isso, um cineclube dentro do Colégio Parter, e ele vai participar nessa sexta-feira, dia 9 de abril, de um debate sobre mais uma estreia de um filme aqui no Festival Filme Impossível, nessa semana, na quarta-feira, 2 dias antes, estreia mais um longa-metragem no festival, o documentário Terras, da diretora Maia Darim, vai estrear nessa quarta-feira, às 19 horas, pelo Vimeo, da distribuidora Vitrine Filmes, e na sexta-feira, no YouTube do Festival Filme Impossível, o professor Nelson Veloso, ao lado do Eduardo de Oliveira, ambos do Colégio Parthenon, idealizadores do Cineclube Caleidoscópio, vão bater um papo com o Guilherme Severo, que é o cineasta idealizador e curador do Festival Filme Impossível, vamos debater o filme Terras nessa sexta-feira. Primeiro de tudo, obrigado por aceitar o convite e participar aqui com a gente, professor. Eu que agradeço a oportunidade da gente falar um pouquinho sobre esse projeto do Cineclube e também desse projeto maravilhoso aí do Festival do Filme Possível, que realmente tem dado o que falar num momento como esse que a gente está vivendo, né? É possível fazer coisas. Exatamente, exatamente. Professor, eu queria começar falando sobre o Cineclube Caleidoscópio. Eu queria que o senhor falasse como começou, qual foi a ideia de o senhor começar isso lá atrás, em 2004, e depois pensar nisso, assim, né, no momento desse de pandemia, a gente vai participar de uma atividade de cineclube na sexta-feira, né, nesse debate sobre o Terras, né? Então, o Cineclube Caleidoscópio, ele nasceu em 2004, a partir de um bate-papo descontraído entre eu e o Eduardo, o Edu, né, que na época era professor de geografia do colégio, hoje é diretor, e a Simone, que é a nossa diretora pedagógica e tal. E a gente falando sobre essa necessidade da escola exercer um papel mesmo de polo cultural. E aí, por conta da gente curtir muito essa ideia de cinema e ser aficionado, né, por cinema, a gente resolveu dar início aí a um projeto de cineclube. E aí o nome Caleidoscópio ficou, porque a ideia é a gente trazer as mais diversas linguagens, dos mais diversos lugares, né, para que a partir daí a gente pudesse bater um papo, ter um olhar mais abrangente sobre essa questão aí do cinema como um todo. E como que era a procura dos alunos? Olha, a princípio ficou uma coisa interessante, né? Porque são adolescentes de uma forma geral. Hoje a gente atende toda a nossa comunidade escolar, pais, alunos, o pessoal do entorno, muitas vezes, né? Num momento em que era presencial, né? O pessoal do entorno ali do colégio, a comunidade, vinha para as sessões de cinema. Então a ideia, o que era uma meninada acostumada com essa coisa muito mais do cinema de shopping, uma coisa mais palatável e tal. Aí a gente propunha um olhar diferente, né? Trazer filmes que costumeiramente não estariam nessas salas comerciais de exibição, né? Estariam mais num cinema de arte, enfim. E que em Guarulhos, né, na cidade, infelizmente a gente não tem nenhuma sala com essa característica. E aí é que vem a ideia do caleidoscópio. E por incrível que pareça, a gente achava que teria ali, a princípio, um estranhamento, de fato teve, mas um estranhamento com rejeição, não, mas pelo contrário, as pessoas acabaram gostando muito da ideia, participando. Hoje, nós temos muitos dos nossos alunos da época, que hoje são ex-alunos, e que ainda frequentam o cineclube, né? Vêm para papear, às vezes já assistiram o filme que a gente já vai exibir naquele dia, mas vêm para o bate-papo mesmo, porque percebe assim, a importância e o quanto é prazeroso, né, a gente ter com quem conversar a respeito daquilo que a gente viu e trocar impressões. Muito legal. E aí, pegando como o gancho que o senhor falou do cineclube, da atividade do cineclube, buscar um olhar além do cinema que é o mais vendável, vamos dizer assim, né? Aquele cinema hollywoodiano, aquele cinema que está nos shops, que está em todas as salas, ou pelo menos na maioria das salas, né? O filme Terras, que estreia nessa quarta-feira pelo Festival Filme Possível, é um documentário que tem essa característica, né? E também isso vai muito de encontro com a disciplina que o senhor ministra aí no Colégio Parthenon, que é de História e Sociologia. Você poderia falar um pouquinho sobre o filme Terras, sobre esse documentário, sem dar nenhum spoiler, por favor, professor? Eu vou dizer uma coisa. Vou começar assim.
não direi nada. Venham assistir. Essa é a primeira coisa, né? Mas eu vou dizer assim, só para antecipar, o documentário ele traz uma impressão muito interessante sobre essas questões da territorialidade, sobre essas questões da diversidade, do contato com o outro e da grandeza e do enriquecimento que isso pode trazer, né? E eu acho que, assim, mais do que isso, vale a pena você assistir, até para que a gente tenha ali, após a exibição do filme, quando a gente for papear a respeito dele, ali a gente tenha muito o que conversar. Perfeito. E essa questão do cuidado com o outro vem muito ao encontro do momento que a gente passa hoje, que é esse momento de pandemia, e que a gente percebe um pouco de falta de empatia, um pouco de falta de pensar no próximo, né? Falando em pandemia, como é que está sendo as atividades, como é que estão sendo as atividades do Cineclube Caleidoscópio nesse momento de pandemia? Tudo virtual, professor? Sim. Hoje, né, o Cineclube ele nasce, essa coisa presencial, óbvio, a gente vai, transforma ali o anfiteatro, faz uma série de adaptações do anfiteatro do colégio para poder ter ali uma imagem, uma sonoridade bacana para que as pessoas tivessem, de fato, prazer em ir ao Cineclube, né? Mas aí, com essa história, a gente foi pego ali meio de surpresa, assim como todo mundo, né? Com a pandemia, a gente vai para o isolamento social. Passamos um tempo ali refletindo como é que nos comportaríamos enquanto escola, né, essa comunidade escolar, e aí, naquele momento, as coisas estavam exclusivamente virtuais, né, remotas, e a gente pensou de manter o Cineclube, porque há uma necessidade, né, mais do que nunca, em situações como essa que a gente vive, a arte tem um papel fundamental, né, para que a gente dê conta, né, de superar, né, ou lidar com essas situações que são tão desmensuradas aí, né? Aí o que a gente propôs novamente aí para a comunidade, esperando um retorno ou não deles, né? Fazer isso virtualmente, e aí a gente optou pela plataforma do Netflix, por ser uma que era mais popular ali, que todas as pessoas, né, tinham e poderiam assistir. Então, a partir daí, a gente passou a fazer essas sessões, faz como sempre, uma recepção dessas pessoas, hoje virtualmente, bate um papinho rápido, iniciamos o filme, todo mundo ali mais ou menos no mesmo bate-horário. Terminado o filme, a gente volta para a nossa sala virtual, para o nosso bate-papo. Muito legal. Muito bacana. Teremos, então, uma atividade de Cineclube nessa sexta-feira. Queria agradecer ao professor Nelson por essa entrevista, fazer 2 convites para vocês que estão nos assistindo. Primeiro, a estreia do filme Terras, nessa quarta-feira, às 19 horas, pelo Vimeo, da distribuidora Vitrine Filmes, e na sexta-feira, essa atividade de Cineclube exclusiva aqui para vocês, do Festival Filme Possível, com o professor Nelson, o professor Edu, e o Gui Severo, que é o curador do Festival Filme Possível. Na sexta-feira, às 19 horas, pelo YouTube do festival. Aliás, o Festival Filme Possível, que está tendo uma série de atividades gratuitas, ligadas ao cinema, ao audiovisual, desde janeiro, e que ainda tem esse mês de abril com muita atividade legal, ainda tem uma mesa de debate sobre estereótipos femininos no audiovisual, ainda tem estreia do longa 30 anos Blues, A Cidade é Uma Só, do Adirley Queiroz, também vai ter um debate virtual com o Adirley Queiroz, tem muita coisa para rolar ainda. Mais informações sobre o festival você pode conferir no site filmepossível.com.br ou nas redes sociais do festival na internet. Professor, mais uma vez, muito obrigado e até sexta-feira. Valeu, obrigado aí. E, pessoal, não percam, tá? O filme possível, o mundo é possível, a arte é possível, e a gente precisa dessas coisas para a gente se manter enquanto humano. Valeu demais aí, obrigado. Venham sexta-feira para o bate-papo.